Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país. Diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo, vamos aos destaques do programa de hoje, que tem uma nova suspensão da tabela do frete divulgada pelo governo, a tabela do frete mínimo, né? A gente vai falar sobre isso também. O governo anunciou um novo contingenciamento hoje, muito menor do que aquele anunciado em março deste ano. O valor agora é um pouco menos de 1,5 bilhão, mas mesmo assim a gente está falando de um bloqueio no orçamento, justamente porque a arrecadação está menor, dado o momento econômico muito difícil pelo qual passa o país. Os caminhoneiros, falando sobre a tabela do frete, houve pressão dos caminhoneiros, foi suspensa essa nova tabela, a gente fala desse assunto daqui a pouquinho. Aumentou a confiança da indústria em julho. Os dados são da CNI, embora haja também outros dados que mostrem ali um certo problema no setor industrial especificamente. E o Ibovespa com alta, dólar em baixa, a gente fala disso tudo aqui no Cenário Econômico de hoje, que já está no ar. Bom, eu quero avisar você que nós estamos ao vivo também pelo Facebook, na página da TV Brasil, com o Cenário Econômico ao vivo lá, e você pode participar da programação enviando seus comentários, suas sugestões, suas críticas. Vamos falar sobre a tabela do frete. Obviamente que desde aquela greve de maio do ano passado, nós estamos falando da greve dos caminhoneiros, que teve um problemão gigantesco no país. E nós estamos falando de problemas econômicos que foram gerados por aquela greve. Se você se lembra, foram 11 dias de greve dos caminhoneiros. Todo o mês de maio, por exemplo, foi comprometido. Aliás, o segundo trimestre da economia do ano passado ficou comprometido justamente pela greve dos caminhoneiros. Fato é que o governo monitora de perto desde o ano passado, houve mudança de gestão, mas o governo monitora de perto essa questão dos caminhoneiros e hoje houve o anúncio da suspensão dessa nova tabela do frete mínimo. A Mariana Jungmann está conosco em Brasília e tem detalhes. Mariana, boa noite, bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Oi, Piotto, boa noite. Pois é, uma reunião extraordinária foi convocada aqui na Agência Nacional de Transportes Terrestres, agora, para as 18 horas, deve estar começando nesse momento, justamente para tratar desse assunto. E aí, na quarta-feira, uma nova reunião também vai acontecer com os próprios caminhoneiros. O que acontece é que essa tabela que foi anunciada no último dia 20, né, na última sexta-feira, foi recebida com muita insatisfação pelos caminhoneiros, principalmente os caminhoneiros autônomos, porque consideram que ela levou em consideração aí critérios que não refletem a realidade deles lá nas rodovias e que, portanto, poderiam trazer mais prejuízos do que benefícios para esses caminhoneiros que contam com o preço mínimo do frete. A gente lembra, como você disse, que no ano passado a gente teve aquele movimento paredista que trouxe muitos transtornos. Então, diante desse impasse, de toda essa situação, o ministro Tarcísio Freitas de Infraestrutura decidiu, então, suspender a tabela que foi anunciada. Com isso, se retoma a tabela de janeiro, até que essas negociações sejam todas concluídas. Vamos acompanhar um trecho do que disse hoje o ministro sobre esse assunto. Nós estamos revogando essa tabela do dia 18, ela vai ser suspensa no dia de hoje. Né? Então, a nossa ideia é publicar no Diário Oficial hoje ainda, numa edição extra. Se não publicar, mais tardar amanhã cedo, mas eu vou trabalhar para publicar hoje ainda, que eu quero mandar a publicação para vocês hoje ainda, tá certo? A suspensão da tabela. Essa tabela vai sumir até que a gente estabeleça o consenso. Então, o que vai vigorar agora é a tabela de janeiro. A tabela de janeiro volta a vigorar. A partir de amanhã já é a tabela de janeiro vigindo, né, valendo. E é aquela antiga que vocês já estão acostumados. E a tabela nova, só quando a gente conseguir fechar o consenso, quando a gente conseguir negociar e tiver o pessoal confortável. Né? Eu vou acompanhar agora mais de perto essa tratativa, essa negociação, para não ter o problema que teve agora, tá certo? Então, nós estamos muito interessados, muito imbuídos em resolver o problema.
Bom, a nossa reportagem da Empresa Brasil de Comunicação conversou com Lite Damer, que é presidente do Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos de Ijuí, no Rio Grande do Sul. E ele falou um pouco sobre essa insatisfação, os motivos que levaram ao pedido de mudança na tabela e a expectativa deles dessa negociação com o governo trazer bons frutos. Vamos acompanhar o que ele disse. Nós acreditamos, de que essa mesa, na quarta-feira, possa produzir o resultado que a categoria vai responder, dizendo sim, e esgotar todas as possibilidades de negociação, de cara a cara, de na mesa, conseguir eliminar o conflito, para que o país não enfrente nem de perto um movimento parecido com 2018. Porém, precisamos da sensibilidade do governo, da Exalc, e aí também dos nossos companheiros caminhoneiros pelo país, que é eles sim que vão dizer que a nova proposta, que a nova proposição que vem aí é satisfatória e atende suas necessidades para que não aconteça um movimento fora disso. Bom, Piotr, como eu disse antes, a reunião aqui na Agência Nacional de Transportes Terrestres está começando agora. A gente tem a expectativa de que alguma posição já possa ser definida com essa reunião. É uma posição, claro, que depois vai ser levada na quarta-feira para os caminhoneiros. A gente segue acompanhando por aqui. Piotr. Muito obrigado, Mariana. Bom, vamos só nos atentar ao que nos trouxe a Mariana Jungmann em Brasília. Quando a gente fala em negociação de tabela de frete mínimo, esse é o tipo de fenômeno que só acontece em momentos de economia desaquecida, de economia fria. Ou seja, quando você não tem demanda. E aí, claro, as corporações começam a pressionar, seja para não ter tabela, no caso de quem contrata para negociar um preço livre, e um valor mínimo de quem está vendendo o serviço, no caso dos caminhoneiros. Ou seja, a grande saída disso tudo, claro que o governo está fazendo uma mediação para tentar um acordo entre ambas as partes aí que seja razoável neste momento, mas a grande solução disso não vem de negociação de tabela, isso é só um paliativo. A solução disso vem com a recuperação econômica, porque ele vai gerar uma demanda gigantesca pelo serviço de transporte e aí, claro, os valores todos sobem porque quem paga vai ter mais recursos para pagar e quem vende vai ter mais oferta, mais demanda de trabalho, vai poder escolher para quem vai servir, para quem vai oferecer o seu serviço de transporte. Ou seja, esse é um dos sintomas muito difíceis e doloridos desse momento econômico que nós estamos passando. Lembre-se que nós viemos ainda os efeitos daquela recessão gigantesca que nós tivemos em 2015 e 2016, por uma sucessão de erros econômicos, ainda traz problemas para o país. Houve uma recuperação em 2017, você se lembra, o PIB cresceu 1,1%. Depois uma recuperação também muito lenta em 2018 e agora nós temos todo esse andamento de reformas, daí a necessidade do andamento tanto da reforma da Previdência e reforma tributária, que é justamente para sinalizar uma recuperação econômica de longo prazo, ou seja, criar condições para a recuperação econômica. Aí a gente não vai ter negociação de tabela de preço mínimo, essas coisas todas, porque, claro, aí o mercado mesmo se regula porque vai ter oferta tanto de recurso quanto de serviço para quem presta serviço de, por exemplo, transporte viário, como é o caso dos caminhoneiros. Razão pela qual também esse momento ainda difícil da economia fez com que o governo anunciasse um novo contingenciamento no orçamento deste ano. Agora o valor é um pouco menos de 1,5 bilhão, 1,457 bilhões de reais. E por que o governo anuncia contingenciamento? Porque ele tem compromissos fiscais para serem cumpridos, ele tem uma meta fiscal para obedecer, senão você incorre em dois problemas. Um, de natureza legal, isso pode gerar, por exemplo, ao impedimento do presidente. E outro, de passar uma mensagem para o mercado de que o governo está completamente descontrolado. As duas coisas o governo não quer mostrar por razões óbvias. Nós já mostramos o que é gastar muito mais do que se arrecada, é ter descontrole orçamentário, isso gera problemas econômicos. Nós estamos sofrendo, inclusive, um descontrole econômico lá de trás, estamos pagando o preço agora. Mas vamos lá. O bloqueio agora deveria ser, inclusive, maior, de 2 bilhões e 251 milhões. Aí o governo foi lá, buscou uma reserva orçamentária que ele tem na previsão do orçamento, de 809 milhões, reduziu e caiu para 1 bilhão 457 milhões.
mas mesmo assim nós estamos falando de contingenciamento. Para você ter uma ideia, o de março foi de quase 30 bilhões de reais. Quando houve aquele contingenciamento na educação, por exemplo, e toda uma série de protestos e reclamações das pessoas, o governo teve que vir a público explicar o que era o contingenciamento, como era o contingenciamento e que o valor não era exatamente todo na educação. Mas vamos lá. A meta fiscal deste ano é de um déficit, de até 139 bilhões de reais. A meta é uma autorização que um Congresso deu ao governo de gastar mais do que arrecada em até 139 bilhões de reais. Daí a necessidade de fazer contingenciamento, senão essa meta estoura, que já é deficitária, pode se tornar um perigo ainda maior, ou seja, um problema ainda maior. Vamos seguir aqui. Interessante que esse contingenciamento, claro que está olhando para o terceiro bimestre, os dados do terceiro bimestre, aí o governo olhou para esses números e determinou esse contingenciamento, ou seja, é um dinheiro que, se a economia se recuperar e melhorar agora no segundo semestre, ele volta a ser gasto porque tem que se cumprir o orçamento. Mas vamos lá. Justamente na semana em que o Boletim Focus, eu vou começar pela segunda página do Boletim Focus, trouxe o que se pode chamar de uma inversão do que estava acontecendo com a previsão de PIB. Há um mês era de 0,87, caiu para uma 0,81 nessa semana, e há 20 semanas o PIB era negativo, sempre com queda. Você se lembra, nós falamos de PIB de 1,87 no começo do ano. Aqui nós estamos falando de 0,82 agora, ou seja, mudou. É uma previsão de PIB um pouquinho melhor do que o da semana passada. Não é exatamente uma grande mudança. A mudança está justamente em interromper essa sequência de quedas com essa melhora aqui de 0,82. A produção industrial também melhorou 0,01 ponto percentual, 0,01 ponto percentual, de 0,65 para 0,66. Nós estamos falando de crescimento muito pequeno, mas mudou essa reta e esse dado é importante. A inflação está menor também, de 3,78 para 3,77 agora. O câmbio 3,80, 3,75. Hoje, inclusive, um dos fatos que pode mudar muito dessas previsões todas é a liberação do Fundo de Garantia por tempo de serviço, das contas do Fundo de Garantia. Hoje houve uma reunião no Ministério da Economia, depois com o próprio presidente, o ministro Paulo Guedes tinha um encontro marcado com o próprio presidente Jair Bolsonaro e também com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, para discutir exatamente esse tema e a forma como vai ocorrer essa liberação que você acompanhou aqui no cenário econômico na semana passada. Houve idas e vindas em relação a que valor, deve fechar em torno dos 30 bilhões, mas enfim, nós estamos falando aqui de pelo menos alguns sinais de melhora, de retomada da economia, de se criar condições para a economia melhorar. É a tal da agenda econômica propositiva. As reformas garantem uma melhora no ambiente no longo prazo, mas medidas de curto prazo vão ter que ser tomadas. Essa do FGTS é uma delas. Daqui a pouco a gente fala sobre a questão da Vale. Vamos falar sobre o setor industrial especialmente. Hoje saiu uma nova pesquisa da CNI. A Flávia Grossi está conosco no Rio de Janeiro e fala especificamente da percepção dos empresários do setor industrial em relação à economia. Flávia, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Obrigada, Piotr. Boa noite para você e para todos. Os empresários, Piotr, eles estão bem preocupados aí com baixo consumo. Essa pesquisa que foi divulgada hoje pela Confederação Nacional da Indústria mostra quais foram os principais obstáculos do setor no segundo trimestre do ano. Em primeiro lugar, citado por cerca de 42% dos entrevistados, está a elevada carga tributária. Em seguida, vem a demanda interna insuficiente, que foi mencionada por quase 41% dos empresários. O indicador ficou 3,6 pontos percentuais acima do que o registrado no primeiro trimestre do ano. Já é o quarto aumento consecutivo que mostra, segundo a CNI, que o baixo consumo desestimula os empresários a criar empregos, dificultando ainda mais a recuperação da economia. Em terceiro lugar, dentro dessa pesquisa está aí a falta ou o alto custo da matéria-prima. Um dado que também chama a atenção dos especialistas está a falta de demanda no mercado externo, ou seja, das exportações, que vem ganhando importância e que foi citado por 13,4% dos entrevistados. É o maior percentual desde 2015. A sondagem foi feita de 1 a 11 de junho, com cerca de 1.900 empresas de pequeno, médio e grande porte. Com a demanda em queda, a produção industrial
voltou a cair em junho na comparação com maio, atingindo 43,4 pontos. É o menor índice para o mês de junho dos últimos 4 anos. O emprego também caiu, atingindo o menor valor para o mês nos últimos 2 anos. Mesmo com todos esses desafios, a sondagem industrial mostra que as perspectivas são boas e continuam acima dos 50 pontos, o que demonstra que os empresários estão otimistas com o futuro da economia. Piotto. Muito obrigado a Flávia Grossi no Rio de Janeiro. Vamos falar de exportações e importações. Tem até um superávit agora, recente, mas caíram em valor, pelo menos, a exportação e a importação. A Vanessa Casalino tem os números aqui em São Paulo. Vanessa, boa noite, bem-vinda. Oi, Piotto, obrigada. Boa noite a você, boa noite a todos. Os dados são do indicador mensal de comércio exterior da Fundação Getúlio Vargas, que analisa os números da balança comercial brasileira com o objetivo de oferecer uma cobertura mais ampla do setor. Em junho, o saldo da balança ficou em 5 bilhões de dólares e, no acumulado do ano, o superávit é de 26 bilhões. Nesse período, as exportações caíram 13,5% e as importações ficaram estagnadas. No semestre, o superávit é 4 bilhões de dólares menor que o de 2018. Na comparação entre os semestres, cresceu o volume exportado, puxado pelas commodities, que, por outro lado, tiveram variação negativa nos preços. Por setor, o crescimento do volume exportado se deu principalmente por causa da indústria extrativa. Entre as importações, o volume cresceu na mesma proporção que o aumento de preços, daí a estabilidade. A análise por setor sugere uma desaceleração do ritmo da atividade econômica. Já no que se refere às exportações, o desempenho desfavorável de junho foi verificado nos principais mercados de destino das nossas vendas externas. A queda no mercado argentino tem sido constante por causa da crise econômica no país vizinho, mas China e Estados Unidos também registraram recuos. Na análise dos chamados índices agregados, a FGV destaca que o comportamento das exportações brasileiras continua dependente do desempenho das commodities. A influência delas explica cerca de 60% das vendas externas. Na comparação semestre a semestre, o volume exportado de commodities aumentou 7,5% e o das não commodities recuou quase 6%. No que se refere a preços, o resultado registrou queda, puxada pelos produtos agrícolas e petróleo. Piotto. Muito obrigado, a Vanessa, falando sobre exportações. Hoje a Vale, que é uma grande exportadora brasileira, estamos falando de commodities, no caso de minério de ferro, divulgou que no segundo trimestre deste ano houve queda tanto nas vendas quanto da produção de minério de ferro. Os dados são esses aqui, 33,8% de queda na produção, chegou a pouco mais de 64 milhões de toneladas de ferro. Ou seja, nós estamos falando de uma queda de 1/3 na produção da Vale. E em vendas, 15,5%. As ações da Vale caíram 0,5%, 0,51% hoje. Aqui é o que se chama, no mercado de ações, em frustração de receita, ou seja, a expectativa de que a empresa vai ter receita produzindo mais e vendendo mais fica menor, e isso atinge, obviamente, as ações da empresa, que caíram 0,51%. É uma relação causa-efeito das mais naturais no mercado de ações. Vamos seguir aqui para a gente ver o mercado. O Ibovespa com alta de quase 0,5%, 0,48%, 103.949, muito próximo aqui da máxima hoje, que foi acima de 104 mil. Petrobras com alta de 0,18%, Banco do Brasil praticamente estável, Bradesco 1,06% e o Banco Itaú com 1,7%. O dólar caiu um pouquinho mais hoje, 0,15% de queda, R$ 3,74, exatamente no valor máximo dele, chegou a 3,73, oscilou muito pouco hoje. O mercado de ações está muito voltado essa semana à divulgação de balanços trimestrais, o segundo trimestre desse ano, e, portanto, há toda uma expectativa de ganhos com algumas empresas. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre esse momento econômico do país, no cenário econômico. Logo depois do intervalo eu volto em instantes, hein? Já de volta com o cenário econômico, a gente volta a Brasília. A Mariana Jungmann tem mais informações sobre toda essa questão da discussão sobre a tabela do frete. Mariana?
Oi, Piotto. Pois é, olha, a Agência Nacional de Transportes Terrestres divulgou agora há pouco uma nota na qual informa que em reunião extraordinária, nessa reunião extraordinária de hoje, foi determinada então a suspensão cautelar da resolução que estabeleceu as regras gerais da tabela de frete, né, e a metodologia dos coeficientes para definir esse piso mínimo. A agência também informou que vai manter o diálogo com todos os agentes envolvidos para então formular uma nova resolução. Piotto. Muito obrigado, Mariana. Bom, eu converso agora com o Vitor França, economista do Boa Vista SCPC. Vitor, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Bom, nós temos uma possibilidade muito importante nesta semana da liberação de contas do FGTS. Eu tenho dados da indústria que está com melhor expectativa. Eu tenho um andamento da reforma com a votação do segundo turno logo no começo do mês de agosto na Câmara, depois ainda tem o Senado, mas enfim, o grande debate do primeiro turno já aconteceu. Qual é exatamente a expectativa em relação, sobretudo, a essa questão de medida microeconômica, de injeção de recurso na economia para reativar com a questão do FGTS? Eu li vários analistas dizendo que o autoendividamento é um problema, porque as pessoas provavelmente vão pagar dívida, elas são responsáveis, e aí esse dinheiro não vai para o comércio. Agora, esse autoendividamento é um drama que vem lá de 2015 e 2016, está sendo protelado, dada a condição da economia. O que isso pode interferir, de fato, o FGTS na economia? Olha, eu acho que essa, de fato, é uma notícia boa, uma medida capaz de destravar a economia. O que a gente tem visto, principalmente por conta da fragilidade do mercado de trabalho, a gente ainda tem uma taxa de desemprego muito elevada, a renda cresce de forma muito lenta, isso tem segurado um pouco as vendas do comércio. O mercado de crédito como um todo, ele tem sinais positivos, ele tem sido favorável à expansão do consumo. A inadimplência está relativamente baixa, as concessões voltaram, mas de fato o endividamento das famílias é uma barreira para um crescimento mais vigoroso do consumo. Nesse aspecto, ainda que esse dinheiro do FGTS seja usado para reduzir endividamento, para quitar endividamento, não deixa de ser uma notícia positiva, porque as famílias, a partir do momento que elas reduzem o endividamento, que elas quitam dívidas antigas, dívidas atrasadas e tiram eventualmente o nome do cadastro de negativados, elas têm condição de voltar ao mercado de crédito e voltar eventualmente a consumir. Então esse dinheiro do FGTS eu acho que tende a ser usado de duas formas. Sim, é verdade, tende a ser usado para quitar dívidas e do outro lado tende a ser usado para retomar projetos antigos de consumo. Mas mesmo quando ele é usado para quitar dívidas, significa liberação de disponibilidade de renda das famílias para elas voltarem ao mercado de consumo no segundo momento. Mas se eu comprometer muito do recurso que as pessoas vão ter no FGTS, que é um dinheiro delas, para pagar a dívida, porque foi aviltada a juros extremamente extorsivos, como a gente divulga com muita frequência, o do cartão de crédito, por exemplo, é um maior nível de endividamento das pessoas, eu não estou transferindo renda desse cidadão que poderia ir para a economia para o pagamento dessa dívida, no caso do banco, levando-se em conta o fato desses juros extorsivos lá atrás? Eu acho que há uma oportunidade de renegociar a dívida, que é importante. Eu acho que principalmente quem está com aquela dívida atrasada, existe uma oportunidade para tentar renegociar essa dívida com juros mais baixos. Chegar agora para quem está devendo e tentar baixar esse valor da dívida. Exatamente, especialmente aquele consumidor que já está com a dívida atrasada, né? E mesmo quem não está, quem está com dificuldade de pagar, eu acho que antes de chegar com a corda no pescoço ou de repente perder essa disponibilidade de recursos que ele vai ter com a entrada do dinheiro do FGTS, é a chance de renegociar a dívida antiga, tentar rever prazo, tentar rever juros, para que esse dinheiro não só seja uma forma de sair de uma situação mais difícil, de elevado endividamento, mas também que dê um fôlego para ele voltar a consumir, voltar a comprar coisas que ele está deixando de comprar. E isso nós estamos falando de uma injeção de dinheiro na economia direta. Exatamente, né? muito Porque as reformas têm sua importância, e ela é gigantesca, diga-se passagem, essa importância das reformas, mas elas pensam no longo prazo. E eu preciso de coisas pontuais, e é isso que o governo está fazendo com o FGTS Exatamente. agora. Eu acho que essa questão, por exemplo, da reforma da Previdência, todo mundo sabe que é importante, porque à medida que tende a aumentar a confiança no empresariado, o dinheiro volta a entrar na forma de investimento, empregos voltam a ser gerados, mas é um efeito muito gradual. Mesmo no mercado de crédito, a gente tem observado medidas importantes, o cadastro
rastro positivo também. A médio prazo, ele tende a aumentar a oferta de crédito, a reduzir os juros, a reduzir a inadimplência, mas ainda assim precisa de algo para destravar. Nesse sentido, obviamente que há controvérsia em relação a alguns setores, a construção civil questiona um pouco, mas do ponto de vista de destravar a economia, reanimar as vendas do comércio, reanimar o consumo e colocar a economia novamente num ciclo virtuoso aí, essa medida pode ter um papel bem importante. E você falou de várias facetas, né? Tanto de sair do cadastro negativo para poder contratar crédito novo, como, obviamente, dinheiro de quem tem condição de ir diretamente para o comércio. Ou seja, tem vias diretas e indiretas de melhorar a economia. Exatamente. Eu acho que muita gente, diante de incerteza, com medo, de repente, de não ter recurso para pagar a dívida lá na frente, tem evitado se endividar, está esperando mais definição do cenário econômico. À medida que entra um recurso que ele não estava esperando, é a chance dele retomar esse projeto, trocar o carro, trocar os móveis da casa, fazer uma reforma na casa. Normalmente a gente vê esses movimentos quando entra esse recurso que a pessoa não estava esperando. Vitor, obrigado pela entrevista. Eu que e agradeço, pelo olhar novo em relação à questão do FGTS. Olha, só para você que por acaso vai usar o dinheiro do FGTS para pagar dívida, porque você é correto e as pessoas pensaram o contrário quando você ficou inadimplente, as empresas que têm estrutura econômica, assessoria financeira poderosa, quando tem dinheiro para pagar a dívida, negociam duro. Você tem esse direito. Se você tem o dinheiro para pagar a dívida, negocie duro para justamente compensar aqueles juros extorsivos que fizeram a sua dívida ficar absurda. Bom, o Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.